passar a palavra, finalmente, para o nosso convidado do dia da tarde de hoje, o Alexandre Maiani. Boa tarde, Alexandre, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade do Instituto Information Management e a todos vocês que estão aqui nos ouvindo, e para falar de um tema tão importante que é o valor legal dos documentos eletrônicos. Os documentos eletrônicos já estão presentes na nossa vida há muito tempo e era inevitável chegarmos ao debate sobre o valor legal dos mesmos, porque já trocamos e-mail muito tempo, WhatsApp muito tempo, redes sociais, e aí, inevitavelmente, o Poder Judiciário entrou nessa questão para resolver os problemas que antes era restrito ao mundo físico. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento do mundo jurídico aplicado aos documentos agora eletrônicos e, ao final, eu vou estar à disposição para responder a pergunta de vocês e também vou deixar o meu e-mail para que depois, com o tempo, vocês possam ir encaminhando suas perguntas e eu vou respondendo para poder satisfazer a curiosidade e o desejo de vocês, tá bom? Então, vamos começar com a nossa palestra agora, onde eu preparei alguns slides que eu julgo de extrema importância para todos nós. Então, vamos a eles. Está aqui o título da nossa palestra. Aqui está alguma agenda do que nós vamos tratar, sobre conceitos de documento. Vamos falar também da gestão documental, a evolução jurídica e até que ponto nós chegamos hoje e para onde talvez o judiciário caminhe. O valor legal, desde quando nós temos valor legal para documentos, algumas vantagens da digitalização de documentos com valor legal. Vamos tratar também da Lei 12.682, que muitas pessoas nos perguntam. Essa lei não trouxe aquilo que esperávamos, mas todos os advogados que emitem parecer tocam nessa lei, e ela é uma lei que frustrou a sociedade no que diz respeito ao valor legal de documentos. Se ela é uma lei que não trouxe o anseio de todos nós, vamos dizer o porquê que ela foi vetada. Eu vou trazer na íntegra os vetos para vocês. Vou trazer como o judiciário tem se comportado com relação aos julgados de muitos documentos digitalizados com valor legal. Vou trazer algumas jurisprudências para vocês e um estudo de caso de sucesso já com documentos digitalizados com valor legal. Depois, aí, com o tempo, vocês podem ver um pouco do currículo desse que vos fala, e vamos direto ao assunto. O que ocorre de interessante nesse momento que a nossa geração está vivendo é esse interessante momento de transição. Essa insegurança na mudança do suporte é pelo menos a quarta vez que nós estamos vivendo. Isso aconteceu na migração do suporte argila para o papiro. Vocês imaginam a insegurança de quem vivia num suporte muito sólido e depois foi para um suporte muito frágil. Depois que se acostumaram com o suporte muito frágil, foi para um suporte mais sólido, que era o papel, quando nós estamos acostumados há mais de 3.000 anos, e depois nós estamos entrando num conceito digital que até hoje é de difícil definição. Digital vem do dígito, vem do eletrônico. O que é um documento digital? É um documento que passa pelo scanner? É um documento que é criado digitalmente? Ou é um documento digitalizado? Ou pode ser voz? Ou pode ser uma mensagem de texto? Ou pode ser uma fotografia? Vocês podem ter certeza, se vocês perguntarem para 10 pessoas diferentes, vocês vão ter pelo menos 20 interpretações do que é um documento digital. E os digitais passam até pelo analógico, porque, na verdade, a concepção do termo dígito, ela vem do grego dedo. Então, até o conceito do que é digital, hoje, não é uma coisa consensual. Então, até o termo digital causa espécie. Então, não é difícil entender
Por que tanta confusão, inclusive no meio jurídico? Ok? E também falando no momento de transição, eu quero destacar para vocês 3 grandes resistências na implantação de processos eletrônicos. E quando eu digo eletrônicos, eletrônico, na verdade, ele contempla 2 tipos de documento. O documento digital, aquele que já nasce no mundo binário, e o documento digitalizado, que é aquele que nasce no meio físico e, de alguma maneira, é transformado em meio binário. Então, o eletrônico, ele é a soma de 2 tipos diferentes de documentos. O digital e o digitalizado, que somam-se, então, para formar o mundo eletrônico. E onde está esta resistência? Primeiro, existe a resistência tecnológica, onde nós precisamos, primeiro de tudo, confiar. E para confiar, a gente tem que conhecer. E a gente conhece muito, quanto mais usarmos. Mas se nós não confiamos, nós não vamos usar. E se nós não usarmos, nós não vamos conhecer. Depois existe o que talvez seja mais forte de tudo, a resistência cultural. Vocês devem conhecer pessoas que imprimem e-mail. Vocês devem conhecer empresas que imprimem a nota fiscal eletrônica. Veja, a nota fiscal tem um sobrenome. Ela é eletrônica. Por que as empresas imprimem nota fiscal eletrônica? Por uma questão cultural. As pessoas fazem despacho na nota fiscal eletrônica e jogam o que é pior, jogam o XML, quando, na verdade, este XML é a nota fiscal eletrônica. Mas o cultural do papel é tão forte que as empresas acabam fazendo o quê? Acabam guardando o papel. Algum de vocês já recebeu fax original? Não existe, né, pessoal? Mas as pessoas arquivam o fax, mesmo sabendo que daqui a um ano não terão mais as informações no fax. Mas esta é a cultura. Na minha opinião, talvez a pior resistência existente. E depois, não menos importante, é a resistência jurídica. Por quê? Porque é aí que reside a base legal para a resolução de litígios. E as pessoas, normalmente os não advogados, são os primeiros a dar pitaco no mundo jurídico, porque dizem assim, tudo é papel. E não é verdade. O interessante é dizer para vocês que o nosso poder judiciário, em que pese a imagem que tem, foi o primeiro poder judiciário no mundo a usar certificação digital nos seus processos. A primeira vara de trabalho do mundo a usar certificação digital foi na Paraíba. Agora, por desconhecimento dos processos, a resistência jurídica impera. Veja no gráfico ao lado, onde se encontra o conhecimento, nós somos tão resistentes em descartar o papel, sem saber que 42% do conhecimento fica no cérebro das pessoas. Por isso que as empresas perdem tanta informação. O funcionário vai embora e leva com ele a maior parte do conhecimento empresarial, porque não existe ainda o processo de fazer um download do conhecimento do funcionário. 20% apenas está em meio eletrônico. E quando está em meio eletrônico, a informação é desestruturada. 12% está em base de gestão do conhecimento e apenas 26% em papel. 1/4 das informações das empresas somente estão em papel e são as que mais se perdem. O conceito de documento, segundo o Aurélio, é qualquer base fixada materialmente. E aí eu já escutei nesses seminários que dou por aí algumas perguntas assim, um HD pode ser considerado um material fixo? Claro que pode. Por isso que ele chama hard disk. É o disco duro. Então a informação ali também é um documento fixado em um material duro. O Código Civil, ele vai além. Ele é mais moderno que a definição do Aurélio. Ele diz
que a declaração de vontade, ele não depende de forma especial. Ou seja, a voz vale, a fotografia digital vale, o filme vale, a informação do WhatsApp vale. Então, o nosso Código Civil brasileiro, ele está extremamente atualizado no que diz respeito à definição de documento. Esse ilustre jurista, o João Pestana, ele diz além, ele deixa mais claro que o conceito de documento transcende o limite dos escritos. E ele diz o quê? Fotografia, desenho, película, tabela de cálculo e assim por diante. E outro jurista também importante, já desde 99, dizia que o que é o significado jurídico para documento? É algo que representa um fato. Então, que seja possível reproduzi-lo em juízo. Uma mensagem de texto é possível, uma fotografia de texto é possível, um som e mesmo um depoimento é possível de ser reproduzido em juízo. Então, quais são os atributos que, em qualquer forma, eu preciso ter? Primeiro de tudo, eu preciso ter a autenticidade. O que significa isso? Eu preciso saber quem é o autor do documento. De alguma maneira, eu preciso saber quem foi a pessoa que originou aquele documento. E são muitas as formas, como vocês podem ver aí, que me permite identificar por um símbolo, por uma grafia, a própria biometria. Hoje é muito comum nas empresas o relógio de ponto digital, as catracas em prédios, academias, escolas, onde você coloca a sua assinatura digital. A biometria está evoluindo cada vez mais, onde eu consigo provar o autor do documento. O segundo atributo extremamente importante é a integridade. Eu preciso garantir que o documento não foi adulterado. Sigilosidade, eu preciso poder envelopar a informação. Sigilosidade não é só a criptografia. Quando a gente manda uma carta pelo correio, se é que alguém ainda faz isso, mas o próprio envelope garante a sigilosidade da correspondência, e isso, inclusive, é garantido pela Constituição. E o não repúdio, a última figura, é aquela figura jurídica que garante que você não pode dizer que não foi você, por conta da forte prova da autenticidade. A autenticidade tem que ser tão extremamente segura que você não pode usar o não repúdio. Você pode sim apelar para coação. Você pode dizer, olha, eu assinei tal documento sob coação, mas não pode dizer que não foi você. Então, estes são os 4 importantes atributos que hoje a certificação digital contempla para que você possa dar validade aos documentos eletrônicos, tanto digitais como digitalizados. A seguir, eu vou passar rápido, para que esse material vai estar disponível para vocês, algumas estatísticas no que diz respeito aos documentos, tanto papel quanto eletrônico. E essa última, eu quero chamar a atenção para isso que saiu na revista Exame, de 2012, que não está tão desatualizada assim, mostrando que, para quem tem apego ao papel, 90% dos papéis nunca serão requisitados. O problema é o seguinte, como o nosso ordenamento jurídico exige a guarda dos papéis, nós nunca vamos saber quais são os 10% que serão requisitados. Então, temos que guardar 100% dos papéis. Porque, na dúvida, como não sabemos quais são os 10%, nós temos que ficar com os 10% e os 90% que nunca serão requisitados. 37% das cópias impressas são desnecessárias. Acontece que tem a cultura do apego ao papel. Então, elas são impressas. Quando você precisa de um pedaço de um processo ou precisa de um artigo da lei, é mais fácil pedir para imprimir a lei toda e não só o artigo. Então, veja como é gerado um excesso de papel que não serão usados nunca. O mais triste é que depois isso também é arquivado. E aí vem a mais triste das estatísticas.
nós arquivamos lixo. 30% do que é guardado não tem nenhuma razão para ser guardado. Aí vem o seguinte: quais são os principais benefícios de documentos eletrônicos? São inúmeros, tá? Eu só coloquei aqui alguns para chamar a atenção, e aí eu digo o seguinte: com documentos eletrônicos, nós podemos descartar documentos originais em suporte físico. E quando eu digo documentos originais, é de arregalar o olho, né? Porque, não, documento original é que tem valor legal. E você está dizendo que documento original, onde reside o valor legal, ele pode ser descartado? Sim, é isso que eu estou dizendo. E é de arregalar os olhos? Sim, é de arregalar os olhos. Mas como isso é possível? Nós vamos ver ao longo dessa apresentação. Mas guardem, é possível descartar documentos originais em suporte físico através de um processo especial de digitalização de documentos, o que é o sonho de consumo de muitas empresas. E não é através da Lei 12.682, porque essa lei é um fracasso. Não é essa lei que permite digitalizar documentos e jogar fora o original. Essa lei não presta para nada. Nós vamos falar especificamente sobre ela. Mas existe sim uma maneira juridicamente perfeita de se descartar os documentos originais em suporte físico. Antes de chegar a ela, vamos explorar um pouquinho mais dos benefícios de uma gestão documental. A primeira coisa para se fazer uma gestão documental é entendermos o conceito de simplicidade. E simplicidade não é simplismo. É muito diferente o conceito de simplicidade. Simplicidade, na definição de William de Ockham, que foi um monge. Aliás, os monges têm um papel importante na questão de gestão da informação, na questão da contabilidade, na questão da genética. E esse William de Ockham teve um papel muito importante na gestão documental. Esse cidadão diz o seguinte: simplicidade não é só a ausência de confusão, mas a presença de controle. Quem já tentou limpar a gaveta de escritório, quem já tentou limpar o armário, sabe que a questão do desapego, mas guardar apenas o essencial, é difícil. Então, simplicidade é entender a essência para não se livrar do essencial. Porque também não pode passar a navalha, como fez o conceito de reengenharia, e jogar fora a essência. Então, ele aprendeu o seguinte: 90% das informações de uma empresa são não estruturadas. É difícil de recuperar. Você tem imagens, e-mails, planilha, tem papel. E o papel, quando se fala de gestão documental, é importante entender que não é só a gestão do documento. Tem que fazer gestão da informação do documento. E 10% apenas das informações estão estruturadas, acessíveis através de ferramentas tecnológicas. Aí vem de novo o cara de olho esbugalhado. Mas se a informação não estruturada está no papel, como é que eu faço a gestão da informação que está no papel? E como é que eu me livro do papel para transformá-lo em documento eletrônico para fazer a gestão da informação que está no papel? Assim, olha, gestão documental, ela é um conjunto de estratégias, métodos e ferramentas que envolve inteligência, uma fase de inteligência, uma fase operacional. A fase de inteligência que eu quero chamar a atenção de vocês, abaixo do prognóstico, está mapeamento de informação e de processo. Faz parte da inteligência, na gestão documental, ter mapeamento de informação. Não é só mapeamento de documentos, pessoal. Saber onde o documento está. É importante saber onde a informação está. O documento passa a ser acessório. Ele passa a ser apenas o suporte da informação.
utilizado para gerenciar, armazenar, preservar e prover acesso à informação e documentos. Isso que é gestão documental. É prover acesso à informação e documento. A informação prioritariamente. Ok? Porque um documento que não está à conformidade, num litígio, por exemplo, um documento sem assinatura, não vale o papel que ele foi impresso. Um documento que não está compliance, um documento que não está em conformidade, às vezes é melhor você não tê-lo, porque o prejuízo jurídico é maior do que tê-lo. Nós vamos ver um pouco mais para frente um caso de sucesso, onde eu vou mostrar exemplos para vocês que era melhor não ter o documento do que mostrar aquilo num litígio, num caso trabalhista, por exemplo. Vamos continuar. Razões para a gestão documental, eu vou mostrar só uma delas, porque as outras vocês podem ler com calma e é praticamente intuitivo. Mas uma das maiores razões para a gestão documental é evitar a indisponibilidade da prova documental. Você precisa provar algo e não tem o documento. Vaza a informação e o documento se extravia. A evolução jurídica para os documentos eletrônicos começa com a Lei Federal 6.015 de 73. Essa é a base para eliminar um documento original físico. Essa Lei 6.015 de 73 é conhecida como a Lei de Registro de Títulos e Documentos. Esse conjunto que eu coloquei aqui como 28 anos é o tempo que levou para juntarmos a Lei 6.015, que é a Lei do Registro de Títulos e Documentos, a Lei 8.935 de 94, que é a lei que permite aos cartórios usarem computação para beneficiar o seu próprio trabalho, o artigo 41 da Lei 8.935, e a medida provisória 2.200, que institui o certificado digital. Ou seja, o cartório em 73, que tem legitimidade para isso, em 94 podendo usar a computação, e em 2001 usando o certificado digital, através dessa viagem no tempo em 28 anos, nós podemos sim usar cartórios de registros de títulos e documentos para fazer o quê? Trasladar os documentos físicos para o mundo eletrônico com absoluto valor legal. Então, saibam que nós, pessoas particulares, não podemos digitalizar o documento e jogar o original fora, como queria e pretendia a Lei 12.682. Mas o cartório, sim, pode fazer este benefício para nós. Está aqui a Lei 6.015, do seu artigo 161. Terão a mesma força probante, os traslados e as certidões de registro. E aqui vem mais. A presunção feita pelo documento público, ele vai além, ele inverte o ônus da prova. Então, diz o seguinte: quem alegar que esse documento registrado é falso, ele inverte o ônus da prova. Quem diz que esse documento é falso, esta pessoa tem que provar que o documento é falso. Ao invés do documento que nós temos hoje, o nosso documento particular, se alguém disser que o nosso documento é falso, nós temos que provar que ele é verdadeiro. Incrível, né? O nosso documento original, se nós o instruirmos num processo e a outra parte disser que ele é falso, nós temos que provar que ele é verdadeiro. Ao passo que, se nós colocarmos um documento trasladado por oficial de registro de documentos, não o original, o trasladado, registrado em cartório, quem disser que ele é falso é que tem que provar a falsidade desse documento. Aí, eu estou colocando aqui mais artigos, aqui no Código de Processo Civil, artigo 364, o parecer da Noreg também, que diz que esses documentos registrados não podem ser recusados
por ninguém. E aqui vem a hierarquia probante. A cópia simples. A cópia simples tem valor? Ela tem valor. Se não for recusado pela outra parte, tudo bem. A cópia autenticada, que é autenticada por tabelião de notas, ela tem um valor também, desde que não recusada pela outra parte. Porque, embora autenticada, se a outra parte disser o seguinte, eu quero ver o original, está no Código Civil, artigo 225, eu quero ver o original. O original particular vale mais que a cópia autenticada. Agora, o original registrado, conforme a Lei 6.015, vale muitíssimo. Um documento original, pela Lei 6.015, com o apoio de um cartório de registro de títulos e documentos, o seu documento digitalizado com valor legal, ele passa a ser trasladado. Então, ele não só sai de digitalizado do mundo físico para o mundo eletrônico, como tem mais valor legal que o seu documento original. E é aceito perfeitamente no mundo judiciário. E o tempo de guarda, mais uma curiosidade interessante, um documento registrado fica guardado em cartório perpetuamente. E você pode transmitir esse documento por e-mail, ele continua sendo um documento original e você consegue ter quantas vias originais você quiser. Você tem o fenômeno da multiplicação do original, porque você transformou o seu único original particular em N vias do mesmo original autêntico, só que no mundo eletrônico. Agora, eu queria entrar com vocês no assunto da Lei 12.682, a lei que não serve para nada. Por que a lei não serve para nada? Porque o objetivo da lei era este do artigo 1º. A digitalização, armazenamento em meio eletrônico e vai dar equivalência para os documentos, que no mundo eletrônico vão ser iguais aos documentos no mundo físico. Eu quero dizer para vocês de onde veio a inspiração dessa lei de 2012. Ela começou num projeto de lei de 2007, da deputada Ângela Guadagnino. Não sei se alguns vão se lembrar, ela é conhecida como a deputada da dança da pizza. E ela propunha que o documento digital teria o mesmo valor probatório do documento original. Veja, a intenção desse projeto de lei era maravilhosa. Ela só não levou em consideração que o ser humano, uma pequena parcela da humanidade, talvez pudesse corromper o documento. Então, onde dizia eu devo, ele podia usar um Photoshop, um Paintbrush, e colocar eu não devo. E não havia um terceiro de boa-fé para validar este processo. No caso da Lei 6.015, de 73, existe um oficial cartorário, um oficial que é um delegado do Estado dotado de fé pública, diferente do particular. O pecado dessa lei, 12.682, que é o mesmo pecado do projeto de lei 2007, é que essa lei visava delegar ao próprio particular, sem fé pública, a prerrogativa de digitalizar seu próprio documento sem a supervisão de ninguém. E isso não pode. Essa foi a inspiração 1. A inspiração 2 também tem um projeto de lei do Senado, também de 2007, que diz o seguinte: começou igual, no item A, começou igual esse projeto da Ângela Guadagnino, depois ele sofreu uma alteração, dizendo o seguinte, que após a digitalização e o armazenamento, teria que ser autenticados os documentos. Depois mudou de novo. Depois de digitalizados, armazenados e autenticados, veja, o item D, por cartório de registros e títulos e documentos. Essa é a versão final do projeto do Senado, que está parado na Comissão de Constituição e Justiça, esperando um novo relator.
Há 9 anos está parado isso. Mas esse projeto de lei do Senado, através das alterações no seu texto, ele está muito mais evoluído do que a Lei 12.682, que foi uma lei oportunista, que ela foi promulgada quando teve a Rio+20, para sair na onda como o Brasil fosse um país ecologicamente correto, e depois foi vetada pela insegurança jurídica. O que foi vetado? O que interessava na lei. O que interessava é justamente o seguinte: documentos públicos e privados, que após a digitalização, o documento original poderá ser destruído. Era isso que a sociedade queria, mas esse artigo foi vetado. Olha o que saiu no artigo 3º. Esse não foi vetado, mas deveria. O processo de digitalização deverá ser realizado de forma a manter a integridade, a autenticidade e, se necessário, a confidencialidade do documento, com o emprego do certificado ICP Brasil. Por que isso é uma absurda indução ao erro? Porque um documento digitalizado, assinado com o documento ICP Brasil, não transforma o documento digitalizado em um documento digital com valor legal. Isso é usurpação de função de um tabelião de notas. Então, a própria lei diz o seguinte: você pega aquela imagem, digitaliza, aquele documento, digitaliza, assina com o certificado ICP Brasil. O que você consegue fazer é manter a integridade do documento, o que na prática não significa nada, porque você não está autenticando a imagem. Simplesmente você está mantendo a integridade da imagem, mas não a está autenticando, de maneira que você não pode se livrar do documento original. Outra coisa absurda, o artigo 5º, decorridos os respectivos prazos de decadência, os documentos em meio eletrônico, óptico ou equivalente poderão ser eliminados. Eu pergunto, para que mesmo? Por que você tem uma lei para dizer que depois que o documento está prescrito, você pode jogá-lo fora? Ora, isso eu já posso fazer. Eu não preciso de lei para me permitir fazer isso. E aí vem a razão do veto. Esta lei enseja insegurança jurídica, porque, como diz na linha de baixo, é uma insegurança procedimental, justamente porque eu não tenho um terceiro de boa fé, como um cartório, que está acompanhando o procedimento de digitalização que confere que o original está de acordo com a imagem produzida. Essa é a razão da insegurança jurídica. Depois eu vou deixar para vocês 3 jurisprudências já transitadas em julgado, dizendo que todos esses documentos que foram apresentados em juízo com registro em cartório são aceitos exatamente como originais e se fosse. Como o nosso tempo está correndo muito rápido, eu quero demonstrar para vocês um estudo de caso, um caso de sucesso, para mostrar para vocês o seguinte: não basta, como eu disse na questão da gestão documental, analisar os documentos. Nós temos que analisar as informações do documento. Primeiro, saber se a informação existe. E, se ela existe, se está conforme as regras estabelecidas. Aqui vocês têm exemplo de um documento que existe, mas não está conforme as regras estabelecidas. Vejam que falta assinatura. Ou seja, isto num litígio trabalhista transforma o documento em um documento nulo, porque não tem a assinatura. Esse documento, e essa história do ponto eletrônico é muito interessante, porque intangibilizou o controle. Como o documento agora ele é eletrônico e intangível, as empresas me parece que perderam o jeito de controlar. Então, notem aqui que o intervalo entre
o almoço, ele está abaixo do previsto em lei. Sabe o que acontece? Os funcionários deixaram de entender que o descanso não é um direito dele. O descanso é um dever dele. Então, ele recebe hora extra por isso, e depois, quando ele sai, ele entra com ação trabalhista. Ou ele denuncia a empresa para o Ministério Público do Trabalho, porque ele está fazendo intervalo abaixo do previsto em lei. Depois, outra coisa que acaba acontecendo é jornada acima do permitido. Aí o que acaba acontecendo? Jornada acima do permitido, ele ganha hora extra, a empresa perde porque a hora extra é caríssima, depois, ele ainda quando sai, aciona a empresa e vai ganhar de novo. E muitas vezes, essas horas extras são autorizadas, porque o supervisor pede e ele faz. E muitas vezes faz de bom grado, porque ele vai ganhar um bom dinheiro por isso. Mas quando ele sai da empresa, ele diz que ele era forçado a fazer essas horas extras. Mas como a empresa não tem mais controle, isto aqui vira um passivo muito grande. Outro exemplo, uso de EPI. Quando a empresa contrata um funcionário para determinada função, ela dá uma bota de bico de aço e uma luva e lança tudo na mesma ficha de recebimento de EPI. Só que a luva não dura o mesmo tempo da bota bico de aço. Aí ele troca a luva, mas não atualiza a ficha de recebimento de EPI. Depois o cara vai embora e ele recebeu a luva corretamente. Mas o advogado dele diz o seguinte, excelência, ele recebeu só uma luva. A mão dele ficava em bolhas. E não é verdade. Mas como que vale ao que está no documento, as empresas perdem por falta de gestão da informação no documento. Não é por problema de gestão documental. O documento a empresa vai achar, mas a informação no documento está incorreta. Então, lembrem-se que ao fazer processos de gestão documental, vocês precisam também olhar a gestão da informação tal. E para concluir, o estudo desse caso mostra o seguinte, essa empresa, ela tem 1.100 unidades. Em 5 unidades, tem 209 colaboradores. Dois restaurantes desses 5 apresentavam problemas com excesso de hora extra. E, consequentemente, alto volume de ação trabalhista. Fazendo gestão da informação nos documentos, controlando apenas hora extra, que, consequentemente, tinha um impacto na ação trabalhista, mas o foco foi apenas controlar número de horas extras. Em um ano, resultado foi a redução de 65% do número de horas extras, que representou R$140 mil de economia num ano e R$110 mil, consequentemente, em redução no valor das ações trabalhistas. Só nesses 2 restaurantes, 250 mil no ano para essas 2 unidades. Você imagina o impacto que não dará, então, nas 1.100 unidades do grupo. Isso para mostrar para vocês, pessoal, que fazer a digitalização dos documentos com valor legal, transferindo-os para o mundo eletrônico, para que vocês possam gerir a informação dos documentos, já com as informações, os dados dos documentos que já são nativamente eletrônicos, resulta em ganho financeiro palpável. E que tudo isso é possível ser feito. Como eu estou sendo sinalizado aqui que o meu tempo acabou, eu queria, então, abrir o espaço para que a gente pudesse trocar informações. Muito obrigado para quem nos acompanhou até agora. Maravilha, Alexandre. A gente tem perguntas sim. Eu vou começar pelas perguntas que estão no chat, tá? O Juca pergunta o seguinte, por gentileza, o doutor vai abordar o tema da resolução 4.474 da CMN? Quem perguntou? O Juca?
Juca. Juca, eu gostaria de poder... Essa resposta ela é complexa. Eu gostaria de poder responder para você por e-mail, porque eu queria te mandar muito subsídio. Você concorda que eu faça isso por e-mail? Sem problemas. Eu acho que você pode mandar aqui, depois você manda pelo chat, né? Ele manda essa pergunta e a gente... você faz a resposta via chat ou via o e-mail que ele nos solicitar aqui, tá bom, Alexandre? A Tudo segunda bem. pergunta é o seguinte, a pessoa não pôs o nome, só tem o codinome do chat, que é SBE 137, tá? Não sei o nome da pessoa. A consulta aos documentos registrados em cartório é restrita ou é pública? Muito interessante essa pergunta. Quando a gente fala que o cartório ele é um cartório público, na verdade, ele não é um cartório do público. Então, não é qualquer pessoa que pode chegar lá e fazer uma consulta do seu documento. O cartório registra documentos por dever de sigilo, que é o artigo 30 e 31 da Lei 8935. Então, amigo SBS 137, o que acontece é o seguinte, o cartório tem duas maneiras de registrar documentos. Tem o artigo 127, que é o registro facultativo, que é sobre este tipo de artigo que eu estou falando nessa apresentação, e tem o artigo 129, que são os registros obrigatórios. Os registros obrigatórios, eles necessitam de publicidade. Esses, como registro de imóvel e contrato de alienação fiduciária, eles necessariamente precisam dar publicidade. E também certidão de casamento, por isso que tem os proclamas. Agora, 99,5% dos documentos, nós não queremos dar publicidade, nós queremos registrar para guarda e conservação. Então, se você entrar na internet e procurar a Lei 6.015/73, no artigo 127, inciso 7º, você verá que o interesse é apenas guarda e conservação, que é justamente o interesse das empresas quando buscam empresas terceirizadas de guarda de documentos. O que você quer fazer? Apenas guardar e conservar os documentos. Então, voltando, o artigo 30 e 31 da Lei 8935 obriga os cartórios a dever de sigilo. É isso. Só retificando aqui, o SBS 137 mandou aqui. Meu nome é Orlando. Ok, Orlando, acho que a sua resposta foi atendida. A próxima pergunta é do Pablo Soledade e diz o seguinte: todos os cartórios já possuem serviços de autentificação digital de documentos? Existe alguma norma, além da 8.935, que subsidie esses serviços cartorais de autentificação digital? Soledade? Pablo. Acho que é isso. Olha, primeiro que a Lei 8935, ela é uma lei, não é uma norma. E ela é uma lei federal, assim como a Lei 6.015 também é uma lei federal. Portanto, todos os cartórios estão autorizados a fazer esse tipo de serventia. O que eu não sei te dizer é se todos estão tecnologicamente equipados. Eu sei que todos os cartórios de todas as capitais e de todas as grandes metrópoles estão capacitados. Agora, o Brasil é gigante, né? Então, nós temos cidades, por exemplo, que não há divisão entre cartório de título e tabelionato e de outros tipos de registro. Tem um cartório, por exemplo, que faz todas as coisas. Então, talvez você não vai encontrar em cidades muito, muito pequenas esse tipo de prestação de serviço. Agora, que a lei abrange absolutamente todos os cartórios em quaisquer cidades do Brasil, isso é fato, tá? Beleza, a gente tem mais duas, vou fazer só mais duas perguntinhas, tá? A próxima é do Moisés Eduardo.
Ele pergunta o seguinte, por que não foi feita uma emenda para poder tornar os documentos anteriores da lei criada digitais? Eu não entendi. Por que não foi feita uma emenda para quê? Para poder tornar os documentos anteriores à legislação, que eles incidam, né? Eu acho que é isso que ele quer dizer, né? Por que os documentos anteriores à lei não são considerados válidos se passarem pelo processo digital? Acho que é isso. Tá, eu vou imaginar que ele esteja se referindo anterior à Lei 12.682. Se não for, por favor, retifique a sua pergunta aí enquanto eu estou falando. O que acontece é o seguinte, todo documento cujo valor legal está no papel, nós temos o problema da migração da autenticidade do documento para outro suporte, mesmo que seja do papel para o papel. O que nós precisamos é o que nós chamamos de terceiro de boa-fé e de terceiro com legitimidade para acompanhar esta migração. E no nosso ordenamento jurídico, apenas o cartório de registro de títulos e documentos tem esta competência. Então, nós não podemos ter uma testemunha, por exemplo, dizendo assim, olha, eu vi que o fulano A assinou um contrato com fulano B e eu sou a testemunha de que ele copiou exatamente nos termos que se apresenta. Porque essa testemunha não tem a fé pública perante o Estado. O único delegado que tem essa legitimidade é o oficial de cartório de registro de títulos e documentos, independente de ser antes dessa lei ou depois. Inclusive, a Lei 6.015, ela é uma alteração de uma lei, da Lei 973, que é de 1903. Então, veja que a legitimidade do cartório, porque o cartório é uma instituição que vem desde o Império, o cartório é uma instituição portuguesa, que veio com a Corte Imperial. A última alteração da Lei 6.015, de 73, ela é de 1903. Então, esse modelo cartorial é antiquíssimo. Então, sem a presença da fé pública, não há como nós fazermos essa migração de um suporte para outro. Não sei se era isso que ele queria ouvir. Mas eu acho que vai mais ou menos aqui dentro da pergunta do nosso amigo lá, nosso mineiro amigo Luiz Flávio Esteves, que pergunta assim, para mim não ficou claro o processo para digitalizar e dar fé pública. Quem digitaliza? É o cartório ou são os birôs? Quem digitaliza são dois elementos. Ou é o cartório, ou são as empresas que são prepostas de cartório, que são as empresas que fazem a intermediação entre a empresa cliente e o cartório. Ok. Agora, a gente está cheio de perguntas aqui, Alexandre. Eu vou escolher só mais uma e vou pedir para o doutor, após o término, o encerramento do nosso webinar, ele vai ficar um pouquinho no chat e vai tentar responder as perguntas de vocês, ok? Então, eu vou escolher uma outra pergunta aqui, que é do Lauro Jorge Prado. Hoje temos uma contabilidade praticamente sem papel. O SPED pode ser um aliado na gestão eletrônica de informação e de documentos, uma vez que fisicamente está coberto. Podemos dizer o mesmo judicialmente? Eu não peguei o final da pergunta. Podemos entender que judicialmente... Ele diz assim, ele tem uma gestão totalmente sem papel e o SPED da área de contabilidade dele. Uma vez que eles estão fisicamente cobertos, ele diz. Podemos dizer que juridicamente também ele está coberto? Sim, é por isso que o judiciário tem uma lei própria, a Lei 11.419, de 2006, onde o governo também empurrou o judiciário para o mundo eletrônico. Assim como o governo empurrou as empresas para o mundo eletrônico,
com o SPED contábil, o SPED fiscal e as notas fiscais eletrônicas. E como o governo tem a conhecida mania de colocar processos inconstitucionais no mundo contábil, e as empresas não têm saída, primeiro elas cumprem e depois elas recorrem judicialmente, então, para isso, o judiciário também tinha que estar completamente informatizado. Que como é que o judiciário iria tratar de litígios fiscais e contábeis se ele não estivesse informatizado? Então, o que acontece? Eu quero dizer para você que o fisco ele está muito bem preparado para as questões judiciais, as empresas estão muito bem cobertas com as questões contábeis e fiscais, e as empresas estão, sim, muito protegidas, porque as normas são muito bem regulamentadas, elas são muito bem pensadas antes de serem implementadas, e a única coisa que eu gostaria de sugerir para vocês é que, assim, as empresas, quase todas, são muito diligentes em fazer backup, mas as empresas não são diligentes, e quase nenhuma que eu conheço tem a prática de fazer restore. Então, você não sabe, quando você faz o backup, se o seu backup foi bem feito. Então, converse com o seu pessoal de TI, que a única maneira de você saber se o seu backup está bem feito é fazendo o restore do backup. E isso é uma coisa que eu tenho visto muito, quando fiscais da Receita vão pedir o seu backup e ele não funciona. E quando você não entrega o que a Receita pede, isso é tido como obstaculização do fisco. E você recebe autos de infração. Auto de infração não quer dizer que você vai pagar, mas é muito ruim dormir com auto de infração. Então, sim, as empresas estão juridicamente protegidas, mas se você não entregar as informações, aí você tem um problema. Então, cuide do seu restore, que também é tão importante quanto o seu backup. Maravilha. A gente tem bastante pergunta no chat. Eu vou pedir para os amigos que queiram ver suas perguntas respondidas, que permaneça mais um pouquinho após o encerramento, que o doutor Alexandre vai tentar responder a todos vocês. E outra coisa, então, muita gente aqui no chat também perguntando o que é a apresentação. Nós vamos disponibilizar a apresentação no YouTube, que vocês vão poder rever toda a apresentação do doutor Alexandre Maiali. E aqueles interessados, mandem agora no chat, mandem seus e-mails agora no chat, que após, ou hoje à tarde, ou amanhã, no mais tardar, a gente envia a apresentação para vocês, ok? Então, entrem no chat, mandem seus e-mails e falem, quero a apresentação do Dr. Maiali, porque ele já disponibilizou, mesmo antes da gente começar essa apresentação. Então, eu quero agora agradecer ao vivo, né? Muito obrigada, doutor Alexandre, pela sua gentileza, sua generosidade em compartilhar seus conteúdos conosco.